Senhora Deputada Heloísa Apolónia. Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, o Governo fez a sua opção ideológica nesta legislatura, neste Orçamento de Estado. E essa opção ideológica foi colar-se à direita deste Parlamento e do país. De resto, a direita está naturalmente satisfeita pelo facto deste Orçamento de Estado se caracterizar por uma absoluta demissão do Estado. E quando eu digo absoluta, é face à realidade que o país enfrenta, onde se requer intervenção do Estado, como, curiosamente, bem dizia o Sr. Primeiro-Ministro, mas curiosamente também em ano de eleições, depois das eleições, pelos vistos, já não diz nem faz o mesmo, e é isso que nós consideramos perfeitamente injustificável, que o Estado não dê a mão ao país numa altura em que o país precisa de Estado. E, de facto, achei curioso que o Sr. Primeiro-Ministro hoje tenha tido alguma cautela com as palavras quando falou de investimento público. Porque quando nós tivemos uma reunião com o Sr. Ministro das Finanças, colocámos-lhe logo a questão do aumento do investimento público. Eis senão quando a resposta foi clara, sim, há um aumento do investimento público. Ouvimos várias declarações antes da entrega do Orçamento de Estado na Assembleia da República, sim, há um aumento do investimento público, porque o país precisa de investimento público. O investimento público alavanca o investimento privado e dinamiza a nossa economia. Eu não podia estar mais de acordo com estas palavras. Mas hoje o Sr. Primeiro-Ministro não falou em aumento de investimento público. Sabem porquê, Sr. Primeiro-Ministro e Srs. Deputados? Porque o Sr. Primeiro-Ministro sabe que nós já lemos o Orçamento de Estado e não há aumento de investimento público. Basta olhar para o PIDAC, ao Sr. Primeiro-Ministro, e como é que os transmontanos e os alentejanos estarão a conhecer este PIDAC, com o Governo a fomentar, mais uma vez, as assimetrias regionais neste país. Como é que pensarão os transmontanos e os alentejanos? Mas, de facto, o Governo faz mais. Propõe uma cativação de 12,5%, fazendo com que o investimento público, isto se formos para além do PIDAC, naturalmente, o investimento público não cresça em Portugal, antes, pelo contrário, diminua. E é este o contributo que o Governo quer dar em termos de investimento público a um país que precisa desse investimento. Mas, por outro lado, face ao problema mais dramático que o país enfrenta neste momento, que é o desemprego, hão de reparar os portugueses que o discurso do déficit já subiu acima das preocupações do Governo em relação ao desemprego, hão de reparar bem no discurso do Governo. O Governo, eu insisto nesta ideia, o Governo contribui para o aumento do desemprego em Portugal quando propõe no Orçamento de Estado a regra do sai em dois, entra só um. São milhares de postos de trabalho que podiam estar a ser ocupados por jovens deste país e o Governo insiste em dar a sua mão ao aumento do desemprego, mantendo esta regra. Isto é um absurdo. E especialmente é um absurdo quando o país enfrenta a estimativa de aumento da taxa de desemprego que o país enfrenta. Mas o Governo faz mais. Não dá a mão aos portugueses quando corta realmente nos salários. É isso que o Governo propõe, não é congelamento, é corte, é redução efetiva dos salários. Ou quando propõe penalizar ainda mais as pensões. Aquilo que o Governo propunha em termos de penalização para 2015, antecipa para 2010, vejam bem, senhores deputados, em ano de grande dificuldade para os portugueses, é isto que o Governo lhes propõe. E depois o Governo vem falar do déficit, manda as mãos à cabeça, as contas públicas, e então os portugueses não conseguem perceber porque é que o Governo não tem coragem de tomar determinadas medidas que seriam da mais elementar justiça. Porque é que o Governo, se precisa de receita, porque precisa naturalmente, porque é que continua a não tributar as grandes fortunas? Porque é que o Governo, que precisa de receita, naturalmente que precisa, continua a não tributar as mais-valias bolsistas? Porque é que o Governo insiste em não ir buscar receita
onde ela de facto existe e deve contribuir para as contas do Estado. E porquê é que o Governo, e isto os portugueses não conseguem entender, porquê é que uma micro, pequena e média empresa paga 25% de IRC e a banca continua a pagar menos? Porque as micro, pequenas e médias empresas não têm o lucro que a banca tem. Porquê? Esta injustiça é aquilo que o Governo propõe manter no país. Então como é que os portugueses vão compreender estas opções ideológicas, estas opções políticas? Não dá para entender. É por isso que este Orçamento de Estado fomenta as injustiças no país e fomenta as desigualdades no país. É esta, Sr. Primeiro-Ministro, a resposta que quer dar verdadeiramente ao país. Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu gostava de lhe dar uma pequena nota sobre a questão das barragens. O Sr. Primeiro-Ministro anda muito distraído. E por andar distraído não toma as medidas adequadas, mas aí não é só em relação às barragens, é até relativamente à situação macroeconómica do país e não só, é à realidade concreta do país. Anda mesmo muito distraído e depois as medidas passam ao lado, não servem, não encaixam nos verdadeiros problemas do país. Então o Sr. Primeiro-Ministro nunca viu nenhum Partido Verde a contestar a construção de uma barragem, ainda por cima em Portugal. Não se lembra do processo da barragem de Sabor? Não, não se lembra. Mas alguém vai lembrar isso ao Sr. Primeiro-Ministro. E este Programa Nacional de Barragens, Sr. Primeiro-Ministro, está com certeza lembrado que há um processo na sua Comissão Europeia a decorrer contra o Programa Nacional de Barragens, que critica veementemente a aprovação deste Programa Nacional de Barragens, porque ele, de facto, em termos de relação impacto-benefício, é um desastre. É um desastre. Mas hoje não vamos aqui discutir a questão do Programa Nacional de Barragens, Sr. Primeiro-Ministro, já tivemos oportunidade e seguramente ainda vamos ter mais oportunidade de o rediscutir. Agora, Sr. Primeiro-Ministro, o que os portugueses também não conseguem entender é como é que o Governo limita de tal forma a admissão na função pública e não limita as nomeações designadamente para os seus ministérios. Não quer aplicar aí a regra do saem dois, entra um, ou entram muito menos do que aqueles que lá estavam, que seguramente há um excesso nesse nível de nomeações, porque comparado com outras, ele de facto é perfeitamente excessivo. Não quer explicar aos portugueses, Sr. Primeiro-Ministro, porque é que corta de tal forma na função pública, mas nesses gabinetes há um crescente número de nomeações. Isto não tem custos para o país. Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Deputado Rosário Águas. Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, Srs. Ministros, Senhoras e Senhores Deputados,